Queria te convidar, irmão, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Eu me lembro que da última vez que eu estive aqui, lá no outro prédio, nós também falamos acerca do livro de Efésios, e agora eu queria trazer para você uma continuação. Abra lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no verso 10. Você achou? Você achou? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, por meio de Jesus. E nós te pedimos, Deus, nessa noite, fala conosco. Está escrito lá em Jeremias que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que desfaz aquilo que é mal. Nós levamos nessa noite todo o nosso pensamento cativo a Ti e pedimos, Senhor Jesus, por meio da sua palavra, transforma as nossas vidas. E não só as nossas vidas, dos que estamos aqui, mas também visita os nossos familiares em casa. Visita, como foi falado aqui na hora do dízimo, os negócios de cada um, o trabalho, Pai, prospera o trabalho, a obra das mãos do seu povo. E que principalmente nessa noite o seu Espírito nos dê espírito de revelação, de conhecimento do Senhor, e que saiamos daqui transformados, cheios do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você achou Efésios 6, no capítulo 10, e hoje eu gostaria muito de abordar com você um tema tão conhecido, tão falado, às vezes tão menosprezado, e às vezes tão valorizado além do que nós conhecemos. Efésios, no capítulo 6, é conhecida como, provavelmente quando eu já pedi para você abrir, você já abriu, você que já tem uma familiaridade com a Bíblia, você já abriu pensando em quê? Em guerra espiritual. Alguém aqui pensou nisso? Efésios 6? O apóstolo Paulo, ele passa aqui o livro de Efésios, descrevendo, a gente conversou acerca disso da última vez, o apóstolo Paulo passa o livro de Efésios com algumas divisões, e só para deixar bem claro mais uma vez, Paulo escreve essa carta aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 com indicativos, ou com, podemos dizer, ortodoxia. Paulo passa o capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, a carta tem 6 capítulos, ele passa metade desses capítulos dizendo indicativos. Ele passa metade desses capítulos dizendo aquilo que Deus fez por nós, através da pessoa de Jesus. Nós costumamos dizer na teologia que o capítulo 1 ao capítulo 3 contém muito mais, ou na verdade, só contém indicativos. O capítulo 1 ao capítulo 3 não tem nenhum imperativo, no sentido de faça isso ou faça aquilo. No capítulo 4 ao capítulo 6, existem também indicativos. O indicativo é, mais uma vez, Paulo afirmando algo. Paulo está dizendo, o indicativo é isto aqui, é um púlpito. E um imperativo é fique atrás do púlpito. Paulo então descreve, ele gasta a maioria da carta. Se eu disse aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 não há nenhum imperativo. Do capítulo 4 ao capítulo 6 há indicativos e imperativos. E Paulo começa aqui, eu sei que você está
talvez muito ou pouco acostumado com esse tema de guerra espiritual, batalha espiritual, mas ele começa aqui no capítulo 6, no verso 10, dizendo o seguinte, tendo em vista isso que eu falei com você aqui agora acerca da estrutura da carta aos Efésios. Ele diz, finalmente, ou seja, ele está concluindo, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte, você pode mais alto, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E ele continua dizendo, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui é o seguinte, Paulo está dizendo, se você quer enfrentar a batalha espiritual, e Jesus já disse lá em João, no capítulo 16, que o mundo jaz do maligno. Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, o Deus dessa era. A Bíblia diz que o Deus, Satanás, o Deus com D minúsculo, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Jesus. Paulo está dizendo aqui, se você quer ganhar a guerra espiritual, se você está aí 16 horas por dia acordado, você está 16 horas por dia exposto a um mundo de trevas, concorda comigo? E se você quer passar 16 horas por dia acordado, sendo vitorioso, você tem que seguir, eu e você temos que seguir as instruções de Paulo, as instruções da Bíblia, congregar numa igreja bíblica como essa, temos que nos dedicar à oração, mas Paulo dá aqui então o primeiro de todos os indicativos da guerra espiritual, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Segundo, ele diz, vistam toda a armadura de Deus. O primeiro ponto que eu quero te dizer aqui nessa noite é, para ganhar a guerra espiritual, para viver uma vida vitoriosa, contra as potestades, contra o mal deste mundo, você tem que viver com o poder de Deus. Paulo está deixando claro aqui, o poder é de Deus e não nosso. Paulo está deixando claro aqui, a armadura é de Deus e não nossa. Paulo não está dizendo, como diz o mundo, vista-se dos seus bons feitos, dos seus bons costumes, dos seus bons pensamentos. Não, ele está dizendo, vista-se de um poder sobrenatural. E isto é uma boa notícia. Por quê? Porque Jesus Cristo não é simplesmente uma figura especial que veio em um determinado período, um hippie legal que veio pregar paz e amor. Não, Ele é o Deus encarnado. Está escrito em Filipenses, no capítulo 2, que a Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, que um dia todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, em João no capítulo 11, e disse, Lázaro, que estava morto há 4 dias, fedendo, disse, Lázaro, venha para fora. E quem é a morte? Por mais que Lázaro estivesse morto há 4 dias, quem é a morte para resistir à voz de Jesus? Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Ele é aquele a quem foi dado o nome que está acima de todo nome. Em Apocalipse 1 ele diz, eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o primeiro e o último, aquele que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Irmão, fortaleça-se no poder de Deus. Ele é uma fonte inesgotável de poder para todo aquele que se achega a Ele com humildade. O problema do mundo não é achar que o problema do mundo não é nós sermos fracos demais. O problema nosso no mundo não na verdade, não reconhecer o quão fracos nós somos. Porque Paulo também disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então reconheça a sua fraqueza.
Dê um beijo na sua fraqueza e diga para ela: é você que me conduz aos pés do Todo-Poderoso. Eu nada posso, nada. Eu sou fraco, sem forças, estou cego e nu, mas eu tenho um Salvador. O nome dele é Jesus, e ele pisou a morte e o inferno. E Paulo está dizendo: fortaleça-se não no seu poder, fortaleça-se não na sua capacidade física, não no seu intelecto, mas no poder de Deus. Jesus está vivo, irmão, disponível para você no dia mau, no dia bom, no dia feliz, no dia triste. Ele está vivo, e isso é suficiente. O poder é de Deus. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, poder de Deus. Vistam toda a armadura de Deus. Não vista sua justiça própria. Não vista seu intelecto. Enquanto nós achamos aí que o mundo é coordenado, é regido pelas grandes empresas, pelos grandes governos, provavelmente o mundo está sendo regido por homens e mulheres simples, às vezes que estão ali limpando um banheiro, mas que estão, de joelhos. A oração de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, vale mais do que qualquer deliberação do Supremo, do governo, de deputados, de CEOs, de qualquer empresa, porque a oração é poderosa e eficaz. O poder é de Deus e não nosso. Paulo continua dizendo, quando nós falamos acerca de luta espiritual, de guerra espiritual, a gente fica com um pouco de medo, porque no verso 12, Paulo fala o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Dá um medinho, não dá? Você não contaria esse capítulo aqui para o seu filho dormir, talvez? Filhinho, dorme aí, porque nossa luta é contra principados e dominadores desse mundo nas regiões celestiais. Só que o intento de Paulo com essa fala aqui não é te dar medo. A intenção de Paulo escreve essa carta, e toda a construção da carta não foi feita para nos dar medo. É certo que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores, anjos caídos. E toda vez que um anjo aparece na Bíblia, as frases mais comuns de um anjo são: não temas. Por quê? O homem, quando se depara diante de seres celestiais que nós não enxergamos, ele cai duro, no chão, de medo. As duas frases mais comuns, quando um anjo se apresenta na Bíblia, são: não temas e levante-se. Portanto, o nosso inimigo, aquele que vem contra nós, o diabo, é um ser espiritual, e nós nada podemos com ele na nossa humanidade. Mas a boa notícia é que Paulo diz para você se fortalecer no poder de Deus. 1 João diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Paulo continua aqui: nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra essas forças nas regiões celestiais. Só que, irmão, você já ouviu falar de regiões celestiais no livro de Efésios. Volta aí em Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Efésios 1, 3. Está escrito: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Paulo disse no capítulo 6, nós estamos lutando contra dominadores desse mundo de trevas nas regiões celestiais. Mas lá no capítulo 1, que vem antes do capítulo 3, ele já disse: você, comprado pelo sangue de Jesus, já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais. Ele domina as regiões celestiais, ok. Jesus está dizendo, você já recebeu um depósito na sua conta, na região aonde nós lutamos contra ele. Às vezes nós não conectamos as palavras, mas Paulo está dizendo, você já foi comprado, você já foi abençoado nas próprias regiões celestiais, para combater o diabo, para resistir no dia mau. Não está satisfeito? Abra aí no capítulo 2, nós estávamos no 1, no verso 3, abra no capítulo 2, por gentileza, no versículo 4, tudo dentro de Efésios, está escrito, Efésios 2:4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, pela graça vocês são salvos. Pausa aqui, preste muita atenção no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Paulo disse no capítulo 6, vocês lutam, nós lutamos contra os dominadores desse mundo de trevas, que estão nas regiões celestiais. No capítulo 1 ele diz, vocês já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, amém? E no capítulo 2 ele está dizendo aqui, vocês agora não só foram ressuscitados com Cristo, mas estão assentados com Ele, em uma posição de autoridade nas regiões celestiais. Nossa luta é contra os dominadores desse mundo de trevas nas regiões celestiais? Mas nós, primeiro, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, lá nas regiões celestiais. Segundo, fomos assentados em uma posição de autoridade, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, e não bastasse nos dar vida, nos assentou junto com Ele, à destra do Pai. E a destra quer dizer o quê? Autoridade, graça, poder, tudo lhe foi dado por meio de Jesus. Não está satisfeito? Nossa luta é contra eles, os seres espirituais do mal que dominam nas regiões celestiais. Vá para o capítulo 3, no verso de número 8. Você achou? Está tudo pertinho aí, né? Paulo diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Pausa aqui, deixa aberto aí, não leia o verso 10 ainda. Aqui está escrito que este mistério que nos foi revelado estava escondido, ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento testemunharam e profetizaram, viram o dia de Cristo, e hoje você está vivo quando? Na dispensação da graça, no tempo que foi profetizado por todos os profetas. Ou seja, todos eles gostariam de viver aquilo que nós estamos vivendo. O Cristo já veio, seu sangue já foi derramado, o Espírito desceu sobre cada um de nós. Esse mistério esteve oculto durante épocas e épocas e épocas, mas agora foi revelado. E olha o que diz o versículo de número 10, que eu pedi para você não ler. A intenção dessa graça era que agora, neste tempo que foi profetizado pelos profetas, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Efésios 6, a nossa luta é contra principados e potestades, amém? Onde? Nas regiões celestiais, ok? Efésios 1, no capítulo 3, você já, não está escrito que você será abençoado com todas as bênçãos espirituais. Está escrito que você já foi abençoado nas regiões celestiais, onde nosso inimigo está. Efésios 2, Ele te ressuscitou e assentou com Cristo. Onde? Nas regiões celestiais. Efésios 3, o plano que esteve oculto durante toda a eternidade, agora Ele revelou através de você, para mostrar aonde? Nas regiões celestiais, a sua imensa graça, através de você. Você foi, primeiro, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Segundo, assentado com Cristo, se você assim o recebeu, e recebeu a lavagem por meio do seu sangue. Terceiro, você é o espetáculo da bondade e da glória de Deus, mostrando para o mundo inteiro o grande amor com que Ele nos amou. Demonstrando ao mundo e às regiões celestiais aonde o inimigo está. Olhe quão grande é o nosso Deus, que nos abençoou com tudo, que nos assentou com Cristo e que agora mostra a sua graça ao universo inteiro, pegando um pecador miserável como eu e você, assentando com Cristo e mostrando ao mundo: veja o que eu faço com meu filho, nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Ele. Nós fomos abençoados nele. E nós somos um espetáculo público da demonstração da bondade de Deus. Como se um milionário chegasse aqui e falasse: ó, eu quero demonstrar toda a minha bondade aqui, eu vou escolher alguém para pagar todas as contas para o resto da vida, você vai viver num palácio, vai comer o que você quiser. Não precisa nem levantar a mão quem se candidataria na hora. Como se um milionário dissesse isso: eu quero mostrar a minha bondade. E assim Deus o fez comigo e com você, para demonstrar toda a sua misericórdia e bondade para com o universo. Ele escolheu um povo pecador, falho, miserável, e disse: olhe, mundo, principados, potestades, reis, nações, domínios, anjos e demônios, olhe como eu sou bom, como eu lido com meu filho. Olhe como eu sou gracioso, demonstrando toda a minha bondade para com você. E eu te pergunto: o que eu e você fizemos para merecer isso? A resposta é: nada. Pela graça nós somos salvos. Que Deus maravilhoso! Isso é suficiente para nos lançar em uma vida inteira de piedade e devoção a Deus. Quando eu e você estávamos mortos, não tínhamos nada para oferecer a ninguém, Ele nos resgatou com mão poderosa. Ele foi no seu inferno e te arrancou e transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Paulo continua dizendo, lá no capítulo de número 6, ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus. Nós fazemos uma confusão enorme com isso. A gente acha que tem que acordar e fingir que está colocando um capacete e colocar uma espada. Paulo está dizendo, preste atenção, vistam toda a armadura de Deus, no verso 13, no capítulo 6. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Preste atenção no verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, irmão,
preste novamente atenção no verso de número 13. Vista toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Amém? Olha o verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Quem é a nossa verdade? Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus é a nossa verdade, e ele continua dizendo, vestindo a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? 2 Coríntios 5:21 diz que aquele não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. Paulo diz de novo, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quem fez a paz entre Deus e os homens? Cristo Jesus. E ele continua, além disso, usem o escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por último, usem o capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus Cristo. E ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João no capítulo 1 diz que ele é aquele que no princípio era a palavra. Sabe o que Paulo está dizendo aqui a respeito de vestir? Ele está usando ali um soldado romano como exemplo. Ele está dizendo o seguinte, igreja, light, você é cristão, vista-se de Cristo. Vista-se da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, compareça diante de Deus, vestido de Cristo, porque Ele já castigou o meu e o seu pecado em Jesus, para que olhando para você, Ele veja a Cristo. Na cruz houve condenação, carne foi condenada ali, pecado foi condenado. Qual pecado? O meu, mas em quem? Em Jesus, Ele é a minha justiça. Para que Ele me trate da forma que Jesus merecia ser tratado. Paulo está dizendo, vista-se de Jesus. A armadura de Deus, a armadura do Espírito, não é nada mais, nada menos do que vestir-se das vestes brancas que Jesus comprou para você. Você não merecia, eu não merecia. Nós não fizemos nada, mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Paulo prossegue dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E ele diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Irmão, queria trazer um ponto aqui para você. Nós já dissemos que, primeira coisa, o poder é de Deus, a armadura é de Deus. Segunda coisa, nós já estamos nas regiões celestiais, assentados, abençoados e prontos a sermos usados como exemplo da bondade de Deus. Terceiro, ele diz, vista a armadura. E a armadura é o que? Vestir-se de Jesus. E quarto, ele vai dar para mim e para você aqui, a maior arma da guerra espiritual. Primeiro que alguns acham que a nossa única arma de ataque na guerra espiritual é o que está escrito aqui. A palavra de Deus, como espada. Amém? Só que Paulo também está dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões. Irmão, a sua oração alcança hospitais.
A sua oração alcança o Oriente Médio, a Europa, os Estados Unidos, a Oceania, a Austrália. Você não pode definitivamente ir até a Austrália agora, daqui 5 minutos, mas a sua oração chega lá em segundos. Irmão, é a sua oração. E são tantos testemunhos acerca da oração. A oração é um privilégio nosso. Deus não precisa da sua oração. Mas como diz o John Piper, a oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se nós não orássemos. A oração conecta a impotência do homem com o poder de Deus. Conecta o altar da terra com o santo dos santos. Traz o céu para a terra. Está difícil no seu trabalho, ou com a sua esposa, seu marido. A sua luta, nós acabamos de ler, não é contra ele. Pare de ser chato, chata. Vá até Deus. E diga, se há algum espírito prendendo meu marido, meus filhos, meu filho na droga, meus irmãos, minha irmã, vá até Deus, irmão. Nós dissemos aqui que Ele é uma fonte inesgotável de poder. O que é forte demais para a sua mão? A mão dele está disponível. O apóstolo Pedro estava preso. E a igreja, lá em Atos 4, está escrito que a igreja orava incessantemente. E um anjo foi buscar Pedro. Mas quem foi buscar o anjo? A oração da igreja. Você precisa de um milagre lá na sua casa, que algo aconteça, que um de repente de Deus, que um mas aconteça, ore. A oração busca respostas. Ou melhor, a oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração não é um meio de se chegar a um fim, a oração é o nosso fim. Porque está escrito no Salmo 16, que existem delícias perpetuamente na comunhão íntima com Deus. Vá para o seu secreto, irmão. Ele quer revelar segredos. O livro de Amós diz, o leão rugirá sem que ninguém diga nada. Acaso Deus fará alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Aí você fala, não, mas é só para profetas. Não. Paulo diz, 1 Coríntios 14, busquem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Deus quer compartilhar segredos comigo, com você. Ele tem delícias para compartilhar com sua alma, cura para traumas na sua vida, mas você precisa ir até Ele. Tiago diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ah, irmão, que deleite, que graça, e o que não está disponível a uma oração. A oração muda destinos, transforma vidas. E quando ela não transforma a vida daquele pelo qual você está orando, ela transforma a sua. Isso basta. A oração faz com que coisas aconteçam que não aconteceriam se nós não orássemos. Está escrito aqui, Paulo dizendo, na guerra espiritual, preste atenção. Paulo está dizendo, dedicando esse capítulo à guerra espiritual. E ele diz, orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Irmão, eu vim aqui, nessa noite, para te dizer, que o maior ato de guerra espiritual não é ungir as coisas com óleo. Tudo bem, podemos ungir. O maior ato de guerra espiritual não é apontar crucifixo, jogar sal grosso. O maior ato de guerra espiritual não é fazer de sua casa assim, lotada de versículos e bíblias abertas. O maior ato de guerra espiritual, segundo Paulo está dizendo aqui, é a
proclamação do Evangelho de Jesus. Por quê? Pode aplaudir a Deus. Volte comigo lá no capítulo 2, para nós caminharmos para o fim. Capítulo 2, no verso 1. Estou aqui sustentando com você a tese de que o maior ato de guerra espiritual não é sair na rua caçando gente endemoniada para expulsar o demônio deles. Faz parte, expulsar demônios, amém? Faz parte. Mas o maior ato de guerra espiritual é a proclamação do Evangelho. Como eu sustento isso para você? Está escrito em Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Preste atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o quê? O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Irmão, Paulo está dizendo, o príncipe do poder do ar, o diabo, ele era aquele a quem nós amávamos. Antes de se converter, e se você não se converteu, esse é o dia da salvação. Antes de se converter, tudo o que você amava era do diabo. Você vivia entre eles, eu e você vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos desse mundo caído, que é regido por quem? Por Satanás. Antes de nos convertermos, nós éramos por ele escravizados. Eu e você estávamos nas mãos do diabo. Eu e você éramos escravos da morte, do diabo, do inferno e de seus demônios. Você era um saco de pancada de demônio. Suas emoções eram atordoadas. Você vivia para satisfazer aqui os seus desejos e nunca conseguia encontrar a satisfação para eles. Só que olha o que o Paulo diz no verso de número 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em suas transgressões. Pela graça nós somos salvos. Ou seja, nós éramos os cativos do príncipe do poder do ar, do diabo, de Satanás. Mas um Deus amoroso resolveu cruzar as linhas inimigas, ir até o seu túmulo, até o seu inferno. E ele não faz como um exército normal, que mata o adversário. Sabe como é a guerra espiritual? Como o Senhor Jesus fez comigo e com você. E por que a proclamação do Evangelho é o maior ato de guerra espiritual? Porque o Senhor, Ele cruzou as linhas inimigas e ao invés de te matar, Ele te vestiu com roupas novas. Ele mudou o seu desejo pelas coisas do diabo. Você passou a amar as coisas dele. E as centenas de milhares de pessoas, o Senhor continua indo através das células, dos pequenos grupos, dos cultos, resgatando pessoas do império das trevas, do exército inimigo, para o nosso exército. O exército daquele que é o Filho de Deus. Ele cruzou as linhas inimigas, irmão. Ele foi atrás de você, Ele é o seu resgatador, Ele foi atrás de você, te trouxe para cá e te fez um troféu da graça de Deus. Ele diz, olha aqui o meu filho, que Ele mesmo tirou do império das trevas, como diz Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. E como Ele fez isso? Através da proclamação do Evangelho.
Um dia você estava morto nas suas transgressões e pecados, e de repente você ouviu boas novas em Cristo Jesus. Você se arrependeu dos seus pecados, você olhou para a cruz, você viu Cristo crucificado, viu que Ele se fez maldição por você, para que você se tornasse justiça de Deus. O maior ato de guerra espiritual é a proclamação do Evangelho, porque por meio da proclamação do Evangelho, mortos tornam a viver, depressivos tornam a voltar, a se tornar alegres, como diz o Salmo 51. Doenças são curadas por meio da proclamação do Evangelho. Lucas, no capítulo 13, eu estava escutando hoje, uma mulher que estava há 18 anos encurvada, por causa de um espírito maligno, e talvez você tenha andado encurvado, sem a sua cabeça ereta, sem andar por aí confiante. Está escrito lá em Lucas 13, que Jesus coloca as mãos nela e diz, ele nem diz para o demônio, sai, ele coloca as mãos nela e diz, você está curada, a sua enfermidade a deixou, e na hora ela é curada. E ele diz, Jesus diz, um homem, quer dizer, essa mulher que estava encurvada há 18 anos, pelo poder, pelas garras de Satanás, como que eu não viria aqui e não restauraria a vida dela? Um espírito maligno prendia a vida dela, e por meio da proclamação do Evangelho, ela foi curada. E você pode me dizer, expulsar demônios é importante, é muito importante. Você concorda comigo? É muito importante. Mas, um pequeno detalhe. A Bíblia diz lá em Mateus que, quando você expulsa um espírito maligno, ele vai vagar por lugares áridos, desertos, sem água, e, não tendo para onde voltar, ele vai pegar outros 7 espíritos malignos piores e vai retornar para aquela casa. E vai encontrar aquela casa daquela pessoa que você expulsou o demônio, vazia, limpinha, varrida. E ele volta e traz os 7 piores para habitarem naquela casa de novo. Mas, se aquele demônio for expulso e for a lugares áridos, ao deserto, recrutar os seus outros 7, e de repente, quando ele volta àquela casa está habitada pelo Deus Altíssimo, porque nós somos morada dele. A partir do momento que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele vai chegar com os 7 e falar, opa, aqui não dá. Por quê? Casa habitada. Pelo quê? Pela proclamação do Evangelho de Jesus. Não adianta de nada expulsar o demônio sem que aquela pessoa receba o Evangelho de Jesus, sem que ela se torne da morte para a vida. A proclamação do Evangelho de Jesus, Jesus morto naquela cruz, os meus pecados imputados sobre ele, e a justiça dele imputada sobre mim, essa é a verdadeira guerra espiritual. Quer batalhar contra o diabo, quer ir lá na sua casa e acabar com toda obra maligna, está escrito em Gálatas, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como ele destrói as obras do diabo? João 6 diz, aquele que olhar para o Filho, aquele que crê na obra do Filho, será salvo. E um detalhe que nós não falamos aqui, nós falamos acerca do escudo da fé. Muitas vezes a gente acha que a guerra espiritual é sobre saber as palavras certas, de como expulsar o demônio da maneira certa, quais palavras usar. Quando Jesus está dizendo aqui através de Paulo que a guerra espiritual se dá por meio da oração, por meio da vida em santidade, escondida em Jesus, e por meio, sabe do quê? Da coletividade. Porque aquele escudo que Paulo está dizendo, é um escudo menor, com o qual nós podemos resistir às ciladas do maligno, concorda comigo? Aos dardos inflamados com o escudo. Só que naquela época, não se lutava 1 a 1,
o exército romano se juntava, e um escudo se juntava com outro escudo, se juntava com outro escudo, que podia vir o que for, eles estavam coletivamente protegidos. A guerra espiritual não se luta sozinha, igreja light. É por isso que nós nos reunimos nos cultos, nas células, nos pequenos grupos, porque você precisa do seu irmão. A guerra espiritual é corporativa. Se você quiser tentar sair lá com seu escudo sozinho, pode ir. Mas Jesus falou para você não fazer isso. A guerra espiritual é lutada nas regiões celestiais. Amém? Mas nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A guerra espiritual é lutada nas regiões celestiais, mas nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, em uma posição de autoridade, de filho, de amado. Ela é lutada nas regiões celestiais, mas nós somos como um troféu da graça de Deus, mostrando: olha o que eu faço com um pecador miserável. Eu o amei. Por quê? Porque eu o amei e ponto final. Você é amado, aceite isso. Você é amado. Ele te amou porque Ele te amou, porque Ele te amou. Não existia nada de bom em você, mas Ele, pelo seu grande amor, resolveu depositar em você esse amor. Você é amado. Seja livre da culpa, da amargura, do medo, dos traumas, de se entregar para qualquer um, porque o seu padrão de amor está lá no alto. Seu pai te valoriza, se valorize. Falamos também, vista a armadura, por meio da qual você poderá lutar a guerra espiritual. Qual é a armadura? Jesus. Vista-se de Jesus. Vista-se da justiça de Jesus. Aproprie-se da justiça, da verdade. Jesus disse: aquele que me segue, eu sou a luz do mundo. Jesus disse em João 6, aquele que me segue não andará em treva alguma. Jesus disse em João, lá no capítulo 11, se um dia você morrer, antes do pastor Mateus, antes de nós aqui, nós vamos ficar muito tristes. Mas ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Se você morrer, irmão, nós vamos ficar com inveja, que você vai estar mais perto dele do que nós. E por último, o maior ato de guerra espiritual é a proclamação do Evangelho da graça de Deus, que salva, como diz a música, preciosa graça. Amazing Grace. Preciosa graça, quão doce o som, que salva um pecador como eu. Eu perdido andei, sem ver a luz, mas o amor de Deus um dia me alcançou. E Ele brilhou, 2 Coríntios vai dizer, que a mesma luz que brilhou lá no princípio e disse: haja luz, e houve luz. Ela brilhou, Ele gritou no seu coração, se você se converteu, e disse: haja Cristo, e houve Cristo dentro de você. Você é habitado pelo Deus vivo. O Evangelho de Jesus é o maior ato de guerra espiritual. E por último, nós lutamos essa guerra corporativamente. Há alguém sofrendo no meio de nós, irmão, cubra essa pessoa. Se é você que está sofrendo, junte-se ao pequeno grupo, às células, abra-se, humilhe-se. Se você se humilhar, ninguém ganha de você, porque você já está lá embaixo. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. A posição mais baixa, mais humilhada, mais fraca aos olhos do mundo, pode ser a posição em que Deus vai derramar o seu poder sobre você. Como eu disse que
A luta espiritual é corporativa. Queria chamar a banda aqui, se nós pudermos cantar uma última música. Como eu disse que ela é corporativa, ela é junto. A gente luta isso junto. Nós cantamos juntos. Josafá, aquele rei, quando o exército dos amalequitas veio contra ele, ele disse o seguinte, Deus virou para ele e disse, manda os músicos na frente. Que ideia é essa de lutar com músico? O músico toca. Manda os músicos na frente. E quando aqueles músicos foram à frente, dizendo, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz que o exército inimigo foi entregue nas mãos deles. Deus causou uma confusão no arraial do inimigo, por quê? Por causa do louvor e da união corporativa de pessoas. Eu queria te chamar para ficar de pé nessa noite.